I have done. Presente perfeito. Esse é um tempo verbal que muita gente se confunde no inglês e, na maioria das vezes, até durante o dia a dia, ele não é utilizado da forma correta. Então, vamos começar a entender aqui mais um tempo verbal da língua inglesa. Vamos lá. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Primeiro, nós temos aqui, vamos chamar o John, por exemplo. Ele está segurando aqui um par de sapatos. His shoes are dirty. Os seus sapatos estão sujos. He is cleaning his shoes. Ele está limpando os seus sapatos. He has cleaned his shoes. Ele limpou os seus sapatos. Os sapatos estão limpos agora. Vamos olhar aqui a outra cena. Um casal. They are at home. Eles estão em casa. They are going out. Eles estão saindo. They have gone out. Eles saíram. Eles não estão em casa agora. Provavelmente você deve estar confuso aí. Peraí, o nome do negócio é presente, mas quando foi feita a tradução, foi falado no passado. Certo, é isso mesmo. Por que que tem esse nome? Porque na estrutura do present perfect, o que que é o presente aqui? É o verbo auxiliar. Perceba aqui que nós estamos utilizando agora o verbo have como verbo auxiliar. Então, nós temos três grandes verbos principais no inglês como verbos auxiliares também. Verbo to be, am, is, are. Verbo to do e does. E o verbo to have, que é o verbo ter, podendo ser have ou has. Tá? E aí, o que é que acontece? O que é que esse present perfect? Como é que ele funciona? Nós temos o sujeito, nós temos o have e nós temos o verbo conjugado no passado, no past participle, no passado lá que nós aprendemos do ed, tá? Então, como que eu monto essa frase? Por exemplo, eu limpei. Se eu for conjugar no presente simples, no present perfect, eu falo I have cleaned. Eu conjugo o I, o have e o cleaned. Se eu for falar I cleaned, eu estou falando passado simples. Se eu falar I have cleaned, eu estou utilizando o present perfect. Tá? Então, qual é a grande diferença? O verbo have. Tá? Então, como que eu fico aqui com os exemplos da frase? Eu posso dizer I have cleaned, we have finished, you have started, they have lost. Quando eu vou utilizar a terceira pessoa do singular, o he, she, it, he has done, he has finished, he has lost, she has gone. Ok? Se eu quero falar na negativa, eu utilizo o not. I have not cleaned, I have not finished, you have not done, she has not gone. E se eu quero fazer uma pergunta, como que funciona? O verbo auxiliar, que é o verbo have, nesse caso, vem para a frente. E depois eu conjugo o verbo principal no passado. Então fica Have I cleaned? Have we finished? Have you started? Have, have, have. Se eu vou para a terceira pessoa do singular, has. Has he done? Has she gone? Has it been? Ok? O que que acontece aqui? Quando eu tenho um verbo irregular, nós vamos montar o verbo no passado adicionando o ed.
como nós vimos anteriormente lá no Past Simple. Clean vira cleaned, finish vira finished, start vira started. Se o verbo for irregular, nós utilizamos aquele formato dele no irregular. Tá? Por exemplo, buy vira bought. Então, se eu quero falar eu comprei, eu posso falar I bought, se for past simple, ou I have bought, se for o present perfect. Se eu utilizar o verbo have, he had, se for past simple, he has had, se for o present perfect. E aí você percebe, né? Pô, has had. Sim, o has aqui no presente e o had no passado. Sometimes the past simple and the past participle are different. Às vezes, o passado simples e o past participle são diferentes, tá? Então, nem sempre vai seguir aquela tabelinha que a gente viu nos capítulos anteriores. Por exemplo, o verbo break, se eu falar no past simple, I broke. Mas se eu for falar no present perfect, ele se torna broken. I have broken. O fall, que é o cair, se eu falar no past simple, it fell. Ele caiu. Se eu trouxer para o present perfect, it has fallen. Ele caiu. Então perceba que os dois são passados, mas um eu conjugo de uma maneira e o outro eu conjugo de outra maneira, tá? Quando que nós utilizamos o present perfect? Por que eu não uso simplesmente o past simple, tá? Porque o present perfect, ele é um verbo utilizado, um tempo verbal utilizado para falarmos de uma ação no passado que tem um resultado, que tem um impacto agora no presente. Por exemplo, I've lost my passport. Eu perdi o meu passaporte. Eu não consigo encontrá-lo agora. Where is Rebecca? Aonde está Rebecca? She's gone to bed. Ela foi para a cama. Ela está na cama agora. We've bought a new car. Nós compramos um novo carro. Nós temos um carro novo agora. It's Rachel's birthday tomorrow, and I haven't bought her a present. É o aniversário da Rachel amanhã, e eu não comprei um presente para ela. Eu ainda não tenho um presente. Bob's away on holiday. O Bob está fora para o feriado. Oh, where has he gone? Para onde ele foi? Onde ele está agora? Can I take this newspaper? Eu posso pegar este jornal? Have you finished with it? Você terminou com ele? Ou seja, você precisa dele agora? Tá? Então perceba, passado simples, ações que foram concluídas. E não importa mais. Já o present perfect, a ação foi concluída, mas ela tem um impacto imediato na minha vida. Ok? Nos próximos capítulos nós vamos trazer outros exemplos para deixar mais claro ainda qual a diferença entre past simple e o present perfect. Ok? Então, nos vemos na próxima aula.